Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o objeto de conhecimento de função, para a gente iniciar então aí a nossa unidade 3, tá bom? Então hoje, em primeiro lugar, eu vou trazer para vocês qual que é o objetivo dessa unidade 3, O que a gente vai trabalhar, quais são os objetos de conhecimento e quais são as habilidades que a gente vai desenvolver durante todo esse semestre. Combinado? Então acompanha comigo na tela que a gente vai trazer esses objetivos aí para vocês. Bora lá! Então, no módulo 1, unidade 3, vocês vão ver então que nós vamos estudar as nossas funções, tá? Um dos conceitos mais importantes da matemática que estará presente ao longo de todo o curso e nas suas disciplinas de física, química e biologia. Os conceitos trabalhados aqui, então, eles serão amplamente utilizados em nossos estudos das funções polinomiais de primeiro e segundo grau. Funções que são também exponenciais, que são sequências, estatística e matemática financeira. Tranquilo? Então, esse será todo o nosso trabalho durante esse terceiro semestre. Especificamente, então, nós vamos trabalhar com as funções. Dentre elas, então, nós vamos ver alguns tipos específicos de funções e vamos também trabalhar com os gráficos dessas nossas funções. Tranquilo? Então, vamos continuar entendendo mais o que vai ter nessa nossa unidade 3. Acompanha comigo. Uma função, então, o que ela é, gente? É uma relação especial entre dois conjuntos. Então, nós estudaremos o quê? As funções reais, que estabelecem relações no conjunto dos nossos números reais. Então, a gente está trabalhando com funções reais, por quê? Porque elas estão dentro aqui do nosso conjunto dos números reais, tranquilo? Então, é isso, esse que vai ser o nosso trabalho aqui na nossa unidade 3. Continuando aí com vocês, então, vamos relembrar, ou para você que ainda não estudou, vamos falar um pouco mais sobre o que é uma função. O conceito, então, de função vai envolver uma relação de dependência. É isso mesmo, uma coisa dependendo da outra, onde um elemento depende de outro ou de vários outros, os quais podem variar livremente. Certo? Então, exatamente isso. A nossa função, ela é essa relação de dependência de uma ou mais coisas, tá? E quando a gente fala de coisas, a gente fala de variáveis, Ou então a gente pode falar também de grandezas. Então, as nossas funções, elas relacionam grandezas diferentes ou variáveis diferentes, ok? Continuando, então, vamos continuar aprofundando mais sobre o conceito de função. Bora lá! Como a variação de um deles acarreta na variação do que depende dele, chamamos-nos de elementos variáveis ou simplesmente a gente vai trabalhar com as nossas famosas variáveis, O que são variáveis, pessoal? São as nossas incógnitas, o nosso x, o nosso y, que geralmente ele relaciona esse x, esse y com uma grandeza, Por exemplo, a grandeza tempo com a grandeza distância, Que é a nossa velocidade e assim por diante. Tudo isso é determinado por meio de uma função. E vejam que a função, inclusive, você vê ela em matemática, mas você utiliza ela como ferramenta em outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a física, a química e a própria biologia, ok? Então, vamos continuar entendendo mais sobre função. Bora lá! Deste modo, então, para cada associação, nós temos uma variável dependente e uma ou mais variáveis que são independentes. Nós chamaremos, então, de função a variável dependente e simplesmente de variáveis as variáveis que são independentes, tá? O que é bem intuitivo, uma vez que um elemento varia em função da variação daquele do qual ele depende. Então, nós vamos chamar, isso são apenas nomenclaturas, tá, gente? De variáveis dependentes e independentes. E é bem simples dentro do nosso português mesmo, tá? Uma variável dependente é aquela que vai depender da outra para existir. E uma variável independente é aquela que não depende de ninguém para existir. Ela existe ali por si própria, tá? Mas nós vamos avaliar isso em relação à matemática. Como é que funciona essa relação aí de dependência? Bora lá comigo.
Assim, uma função matemática, pessoal, ele é uma relação entre dois conjuntos quaisquer que associa cada elemento de partida, denominado domínio, a um único elemento de um conjunto de chegada, que é denominado de contradomínio. Os elementos, então, do conjunto contradomínio, que são imagem de algum elemento do domínio, constituem o conjunto imagem da nossa função. E que função é essa, gente? É a nossa famosa função y igual a f de x, tá? Então, vejam que a variável y aí na nossa função, ela é uma variável, então, que ela é dependente. Por que ela é dependente? Porque ela depende do x para ela existir, né? Já o nosso x, ele vai ser, então, uma variável que é independente. Tranquilo? É essa relação que a gente encontra aí na matemática. E nós temos, então, a relação na função de dois conjuntos, né? Que é o nosso domínio, que é o primeiro conjunto, aquele de partida, e o nosso contradomínio, que é aquele de chegada, né? Então, sai de um para chegar no outro. Então, domínio, contradomínio. E dentro do meu contradomínio, eu tenho o meu conjunto imagem. Quem é esse conjunto imagem, então? O conjunto imagem são elementos do meu contradomínio que associam unicamente com elementos do meu domínio, beleza? Mas eu vou deixar mais esquematizado para vocês entenderem melhor. Bora lá! De acordo, então, com essa definição mais geral, se considerarmos dois conjuntos A e B, uma função ela vai ser uma relação que associa cada elemento x de A a um único elemento y de B. Esse elemento, então, vai ser chamado de imagem de x. Então, aqui eu tenho esquematizado para vocês o domínio da nossa função, que é o conjunto A, e eu tenho o contradomínio aqui, que é o nosso conjunto B, esquematizado para você aí de laranja. Quem que é a imagem? A imagem, pessoal, ele é um conjunto específico que está dentro do contradomínio, que se relaciona inteiramente com elementos do nosso domínio. Ou seja, eu vou ter vários elementos aqui do meu domínio que vão se ligar, ou seja, se conectar diretamente a elementos que estão aqui dentro da minha imagem. Então, essa é a forma esquematizada da nossa função, onde, então, eu tenho três elementos principais. Eu tenho o meu domínio, que é o meu conjunto A, aquele conjunto de partida. Eu tenho o meu contradomínio, que é o meu conjunto de B, aquele conjunto de chegada. E eu tenho um conjunto imagem que está dentro do meu contradomínio e que se liga inteiramente a elementos do meu domínio, que é aquele de partida. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Então, bora continuar. Um exemplo de função, pessoal, está ilustrado aí na figura a seguir, na qual a gente considera dois conjuntos numéricos. O conjunto A, que tem os elementos 1, 4 e 7. O conjunto B, que tem os elementos 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 12. Vejam, então, que o A é o nosso domínio, o B inteiro é o nosso contradomínio. Mas dentro de B eu tenho um conjunto específico, esse que está aí de roxo, que ele vai ser chamado, então, de conjunto imagem. Por que ele vai ser a nossa imagem? Porque ele se liga, por exemplo, o elemento 1 vai se ligar diretamente ao ponto 6, né, ao elemento 6. O elemento 4 vai se ligar inteiramente ao elemento 9 e o elemento 7 se liga inteiramente ao elemento 12, ou seja, ele vai ser o meu conjunto imagem porque ele está inteiramente ligado aos elementos do meu domínio. Ao associarmos, então, pessoal, todo ponto do conjunto A 1 e apenas um ponto do conjunto B, nós temos em mãos, né, um exemplo de função. Então, só vai ser uma função, pessoal, eu só posso determinar, bater o martelo, dizer que é uma função, se eu tenho cada elemento do meu domínio ligado a um único elemento lá no meu contradomínio, tá? Então, que tem que ter uma ligação única entre cada elemento do meu domínio com cada elemento lá do meu contradomínio. Porque se tiver uma dupla ligação, já não é mais determinado como função, beleza? Essa é a propriedade que vai determinar quando a gente tem uma função ou não. Fechou? Então, bora continuar. Então, temos assim a seguinte associação. Vou colocar aí para vocês. Ao ponto x igual a 1, associamos o ponto imagem y igual a 6, ou seja,
Ao encontrar o valor numérico de y1, você vai encontrar o valor 6. Ao ponto x igual a 4, nós associamos o ponto imagem, que é 9, ou seja, y4, ou seja, o valor numérico dessa função quando x for 4, vai ser 9. Ao ponto x igual a 7, nós associamos o ponto imagem y igual a 2. Ou seja, o que isso implica? Que ao substituir o valor 7 lá na nossa função, nós vamos encontrar, então, o valor 12 para o nosso y. Essa, então, é a relação. E, portanto, pessoal, o domínio, nesse exemplo, desse caso, é todo o nosso conjunto A, 1, 4 e 7. O nosso contradomínio é todo o nosso conjunto B, 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 12. E o nosso conjunto imagem são somente aqueles elementos que estão inteiramente ligados ao nosso domínio, ou seja, são os números 6, 9 e 12. Pessoal, então o objetivo dessa nossa aula era exatamente esse, né? Trazer para vocês, então, qual que era a definição de função, o que é uma variável dependente e uma variável independente, né? E isso é bem simples, uma variável dependente, ela depende da outra para existir, e uma variável independente, ela não depende da outra para existir, beleza? É essa a relação. Outra coisa que a gente aprendeu, então, são os elementos da minha função. Quais são os elementos da minha função, então? É meu domínio, meu contradomínio e a minha imagem, sendo o domínio o meu conjunto de partida, o meu contradomínio, o meu conjunto de chegada e a minha imagem, um conjunto que está dentro do meu contradomínio, ou seja, um subconjunto, aonde ele está inteiramente ligado, todos os seus elementos, ao nosso domínio, beleza? É isso. Então, essa é a análise. Outra análise também que eu fiz com vocês é em relação à propriedade de dizer que determinado gráfico ou determinada função, ela é realmente uma função ou não é uma função. Qual que é a característica principal? É que todos os elementos do meu domínio devem estar inteiramente ligados a um único elemento do meu contradomínio, beleza? Isso é ser uma função. Pode sobrar elementos lá no meu contradomínio? Pode sobrar, mas o importante é que todos os elementos do seu domínio estejam inteiramente ligados a um único elemento do seu contradomínio, ou seja, tem que ter uma ligação única entre seus elementos. Fechou? Então, gente, finalizando aí com vocês, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!